pessoal, como é bom estar com você, eu, você e a doutora Anise da Silveira, para juntos fazermos aí, ó, um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio, para reconstruirmos as suas emoções. Sim, estamos aqui especialmente para isso, para reconstruir com você as suas emoções. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem, nos relate qual é a sua dificuldade, qual é o seu conflito, qual é a sua dor. E, através do WhatsApp, estaremos aqui apresentando depois seu relato e reconstruindo com você as suas emoções. Então, anote: 21 967 573999. E quem sabe o próximo sábado, aqui na TV Mundo Maior, às 19 horas, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. Até lá! Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial, já conhecida de vocês, que é a terapeuta Jane Angelice. Seja bem-vinda ao nosso programa, Jane. Muito obrigada. Sempre uma alegria estarmos aqui para falarmos das nossas emoções. Com certeza. E hoje nós estamos reconstruindo as emoções da Janaína. É o pseudônimo dela. E o relato dela é o seguinte: ela tem 27 anos e namorou um rapaz durante 9 anos. Quando foi em maio de 2020, eles iam se casar, pois os dois faziam medicina. E aí, eles haviam se formado e começaram a fazer a residência. Só que veio a pandemia, então eles adiaram o casamento para dezembro de 2020. Aí a pandemia continuou e eles resolveram se casar no civil e deixar para fazer a festa em dezembro de 2021. Então, passaram um ano ali, casados no civil, mas aguardando para festejar o casamento com os familiares e amigos, até que a pandemia desse uma trégua. E foi o que aconteceu. Ela disse que a vida deles era muito corrida, que como os dois faziam residência, então eles tinham pouco tempo, mas tinham uma relação quieta, uma relação sem brigas, sem desentendimentos, sem agressões, e assim foi a relação. Quando chegou em dezembro de 2021, eles fizeram uma bela festa, estava com tudo pago, era muito esperado, fizeram uma bela festa de casamento. E um mês após a festa de casamento, sem mais nem menos, o marido chega e diz a ela que ele não queria levar o casamento à frente, que ele não queria continuar casado. Um mês após a festa. Ela diz que naquele momento o mundo dela desabou, o mundo dela caiu. E com a ajuda da mãe dela, a partir do dia seguinte, ela continuou a vida normalmente, fazendo residência, fazendo tudo como médica que era, porém, ela sente uma angústia muito grande, uma dor muito grande. E está sendo muito difícil ela reconstruir isso e lutar, seguir em frente, porque o maior medo dela é que ela não tenha uma outra oportunidade de ter um casamento, de constituir uma família, que é algo que ela gostaria muito, e ela se sente ainda muito fragilizada. É complicado, né, Jane? É sempre lidar com a frustração, não é, Iraci?
Decepção, né? O É mundo sempre a gente desmoronou. coloca expectativas diante de um sonho que é acalentado durante muito tempo, e as nossas expectativas são frustradas de uma maneira muito inesperada, a gente diria, né, Uhum. porque o jovem teve dúvidas, mas talvez não tenha tido coragem suficiente de desfazer a relação antes que a festa acontecesse, e quando foi tudo amplamente divulgado, é que ele entendeu, ou teve essa certeza, ou talvez já tivesse mesmo a certeza, e aí tomou Já esse tinha, né, é. pelo tempo, namorando 9 anos, já casados no civil, pelo menos, há 1 ano. Eh, ele teve tempo para ver ali o que está acontecendo na relação. E ele encarar a festa para depois de 1 mês, quer dizer, passou 1 mês pensando numa maneira como vou dar a notícia, né, para Certo. ela. Porque dando a notícia para ela, eu imagino que seja meio assim na cabeça dele. Como não foi antes da festa, não precisaria se justificar aos convidados o porquê estava sendo cancelada a festa, terminando o casamento. Então era mais fácil encarar a festa e aí só justificar Para para a ela. esposa, é. É Pode po ser? é possível. De qualquer forma, eu entendo que essa foi uma escolha dele, o que foi possível para ele fazer, não é? Então a gente se coloca num espaço de não julgar, eu entendo, mas Uhum. ver como a Janaína consegue atravessar essa fase superando a dor. Que é legítima. A gente não está tirando a legitimidade da sua dor. Toda desilusão, toda frustração, ela é uma dor que é legítima, que é preciso, é um luto, como a gente diz. A gente Uhum. não vive lutos somente quando tem a perda pelo desencarne ou pela morte de um ente querido. A gente Exato. vive lutos em qualquer perda. E toda vez que a gente vive um luto, a gente deve olhar para ele, vivê-lo, sentir a tristeza que faz parte de qualquer luto, a angústia, mas ver Sem quanto, lamentar. mas ver quanto tempo isso dura. Uhum. A duração do luto e da tristeza em função de qualquer perda precisa sempre ser observada. Com certeza, porque, por que que eu falei inclusive sem lamentar? Porque lamentar, na verdade, é uma não aceitação da situação. "Olha, aconteceu isso, mas não consigo aceitar, não consigo engolir, não". Então, a pessoa não está lutando para vencer, porque automaticamente ela já está colocando ali: "Eu não consigo aceitar, eu não consigo, eu não", ou seja, ela mesma já se coloca na posição de não aceitação de uma situação, através da lamentação. Então, é olhar por um outro ângulo, né. Você passou aí, 1 ano, né, vivendo com ele, pelo menos 1 ano. O relacionamento devia estar morno, porque como ela mesmo diz, Eles os eram muito 2 ocupados, né? faziam os 2 fazendo médico, fazendo residência, a gente sabe que é corrido. E nessa situação de, entra, sai, não sei o quê, tinham pouco tempo para se relacionar, mas o tempo que tinha, tinha que ser com qualidade. Pois é, e aí eu fico pensando, ela até diz no relato, né, me ocorre essa reflexão, porque no final do relato ela diz que ela entende que possivelmente Deus tem outros planos para a vida dela. Com certeza. A gente pode até entender, a gente diz, a gente entende no plano mental, mas muitas vezes não está entendendo no plano da emoção, dentro do coração ainda não foi possível superar. Porque é preciso tempo, é preciso olhar se essa tristeza está associada a uma raiva, a uma mágoa, a um ressentimento, a uma
há um entendimento que é trazido normalmente nessas situações, que é o da rejeição, Uhum. que é o do abandono. Então são muitas emoções que chegam num momento como esse. A gente se sente fora do chão, a gente se sente rejeitado, a gente, num primeiro momento, nega, por isso não tem aceitação, a gente nega aquela situação, a gente se olha no espelho e não entende por que isso aconteceu. Aparece também, de forma muito frequente, uma consciência de culpa, com a pergunta: onde foi que eu errei? Sim. Será que fui eu que não fiz tudo o que deveria ter sido feito para que essa relação permanecesse? O que foi que aconteceu? Onde foi que eu não encontrei, eh, esta fato? Quer dizer, como é que eu não vi isso acontecendo e me Exato. deixei surpreender por essa decisão do meu marido, não é? E a dor, ali, a gente sabe que, no momento da consagração de um sonho, que a consagração desse sonho seria terminar com a festa. Então, fazer aquela festa, e aí está consolidado o casamento perante os convidados. Então, quando ela faz a consagração, festa de consagração de um projeto, de um sonho, ele acaba no dia seguinte. Então é É um baque. um choque. É, com certeza, não dá para a gente dizer que isso não aconteceu com você. Que bom que você tem sua mãe do seu lado, sua parceira, que pode te ajudar nesse suporte. Então, o que a gente está querendo dizer é que a dor existe, a dor é legítima, a Sim. decepção também, o sentimento de abandono e rejeição também. Agora, precisa olhar para essa angústia. Por que que essa angústia está tão forte? Qual é a razão dela? Qual é a raiz dessa angústia? Ela está dizendo o que para você? Quando a gente tem uma tristeza profunda, uma angústia, a gente precisa entender o que é que está trazendo essa tristeza. É a frustração? É a perda do sonho? É a quebra da autoestima? E pode ser um combo, pode ser tudo ao mesmo Tudo, tempo, porque uma né. situação como essa traz, como a gente diz, um complexo de emoções desencontradas É. que vão se desalinhando e muitas vezes impedindo o prosseguimento da vida. A descontinuidade de um projeto, de um sonho, que era a constituição de uma família. Agora, se você olhar para trás o relacionamento de vocês estavam há 9 anos juntos, fazendo faculdade de medicina, que a gente sabe que é puxado pra caramba, mas namorando, seguindo a vida, né. Mas, quando vocês começam a fazer residência e que se unem naquele momento, carecia sim alimentar cada vez mais, cada minuto, a relação e não correr para a residência, para o trabalho, deixando meio de lado a relação. É difícil porque eram 2 coisas novas na vida deles. A residência, que puxa vida, a minha independência, olha, estudei aí anos, né, 4, 6 anos, me formei, ó, agora sou médico, então eu vou abraçar a minha profissão agora. É a primeira coisa nova. E a segunda coisa nova é o casamento do civil, que vocês passaram a viver juntos e também é uma fase nova na vida, então eram muitas coisas novas, E eu mas que necessitava atenção de toda ela, né. Pois é, nem sempre isso é fácil, não é, É, Iraci? Nem sempre isso é fácil, vocês jovens, em busca da própria vida, da manutenção da própria vida, de sonhos, sonhos ligados à medicina, que a gente vê que todo aquele que deseja um dia ser médico é um sonho muito
muito antigo. Decidir ser médico não é uma coisa do estalar de dedos. Ok, amanhã vou fazer vestibular para medicina. Normalmente não é isso que acontece. Então, sonhos dos dois de serem médicos, um relacionamento que começou com vocês muito jovens, muitas vezes sem oportunidade de ver outras experiências, de viver Também. outras relações, que a gente aprende com Começou outras. novinha, né? Eu não sei a idade dele, mas você era muito jovem, vinte e né? sete anos, estava há Tinha, 9 namorando, estava há começou com 9 com 18, ele. ela diz que o conheceu numa palestra espírita aos Isso, 18 anos, né? Então, isso. muito jovem, se dedicando a um curso, como a Iraci falou, de muita exigência, os dois voltados para isso. E sabe o que acontece? Relacionamentos longos, sejam como for, se a gente perde a atenção, parece clichê, né, Iraci? Porque a Exato. gente vê isso sendo escrito e falado de várias maneiras. Parece clichê. Talvez até seja, mas é real. Aquilo que eu não rego, que eu não olho com cuidado, vai perdendo viço. E às vezes a gente não percebe. Porque o que pode ter ocorrido também é que duas coisas novas aconteceram na vida de vocês ao mesmo tempo. Começaram a residência, puxa que bacana, vou atender como médico. E, puxa que bacana, vamos começar a nossa vida de casado. Ok, mas como eu já estou há 9 anos com essa pessoa, já estou há bastante tempo, todo dia, tal, então eu já estou mais acostumada. Mas a residência não é novidade, é uma grande novidade. Exato. Então, o que se compartilha é, as dores e os sofrimentos dos atendimentos diários, mas não tanto os prazeres da relação dos dois. E uma outra situação que nós percebemos que acontece é que, mesmo que a gente namore por muito tempo, quando nós vamos habitar no mesmo teto, o convívio muda. Fica muito diferente. Muito. Porque namoro é namoro. Mesmo que haja algum tipo de distanciamento, às vezes a gente não percebe, a gente está se encontrando de uma forma mais, não eventual, mas não é aquele convívio diário, Pendurar as escovas de de dente pendurar e juntos. juntar tudo, de decidir como a vida vai ser. Sabe aquela coisa da rotina da vida? E a gente tem que fazer o mercado, a gente tem que cuidar da casa. Todas as questões que uma casa traz e que muitas vezes a gente nunca precisou cuidar ou se preocupar, porque era a casa dos nossos pais, eles faziam isso. E uma vida de estudante de medicina é muito para fora, é muito dedicada mesmo ao estudo. Uhum. Então vocês vão para dentro de uma mesma casa, construindo lar e mudando completamente a natureza dos compromissos. É. Então, são compromissos domésticos ligados à vida diária de um casal que tem uma casa, são os compromissos da nova profissão, não é que a profissão era a mesma, mas de residência, de concluir a residência, de olhar para o futuro, de manutenção da Uhum. própria casa e da própria vida em termos de subsistência, enfim. É desafiador mesmo. Então, pode, nesse momento, sem que você tenha percebido, querida, o distanciamento tenha começado a acontecer. Houve uma ruptura lenta, talvez, Lenta, de um lenta, elo, gradual, né? gradual. Ali de um elo, porque é a coisa mais gostosa começar uma vida de casado. Quando você vai lá, pendura as escovas de dente junto, é tudo novo, tal. Você pode ir para o trabalho, para lá, para cá, mas você vai curtir aquela relação. Você vai para o trabalho, vai não sei para onde, mas a vontade é de voltar correndo para casa, de estar junto com aquela pessoa, de fazer coisas juntos. Nossa, a gente não precisa agora chegar no final da noite e ir cada um para sua casa. Nossa, a nossa casa é uma só. Ai, que maravilha, que gostoso. Então, esses prazeres de curtir
né, esse ninho, foi dividido com a vida profissional. É bem possível que essa questão que a residência ainda tem uma coisa do estudo, de uma dedicação, de um aprendizado que às vezes é novo, tenha Uhum. absorvido a vida de vocês de uma maneira, porque a gente não tem essa informação no seu relato, mas se a residência foi em especialidades diferentes, Exato. cada um foi percorrendo o seu próprio caminho na medida das possibilidades. Uhum. Então, essa dedicação que se tornou provavelmente quase exclusiva a esse momento profissional, pode ter trazido um esquecimento desse casamento que estava começando. Porque, outra coisa, a residência, a gente não pode esquecer que tem seus inúmeros plantões. E a gente sabe que não é fácil, é puxado. Você passa a noite no hospital, você passa a noite ali, não sei o quê. Para um casal que Que está começando a está vida, né? começando o ninho ali, é difícil, né? Então, é uma coisa que acaba virando no automático, que não precisa haver brigas, desentendimentos, bate-bocas, agressões, para que a relação não se torne mais afastada, distante, menos prazerosa, se torne mais morna, né? Muito contrário, sabe, Iraci? Às Acomoda. vezes, quando está acontecendo desentendimentos, a gente presta mais atenção. Uhum. Quando não está havendo nenhum nível de desentendimento, a indiferença e o distanciamento vão acontecendo de forma imperceptível se nós não estivermos atentos. Porque Exato. quando está tendo embate, de alguma forma a gente está olhando para essa questão, Uhum. mas não teve isso. Então foi um distanciamento acontecendo, que foi sendo, assim a gente pode dizer, foi cozinhando aos poucos, e tudo que vai cozinhando aos poucos se torna efetivamente imperceptível. E veja, nós estamos trazendo essas questões, não é para alimentar a culpa por Não pode erros haver culpa. que possam ter sido cometidos. Não é essa a ideia. Não pode, quer dizer, a culpa pode acontecer e ela é inevitável, mas não podemos permanecer. É uma questão de revisão, de olhar para trás. A gente sempre olha isso, sempre olha para trás para entender, né? A gente busca entender o que aconteceu. Mas o mais importante nem é isso. O mais importante é a síntese que você faz para o futuro. Porque o que aconteceu já aconteceu. É sempre um aprendizado, é sempre uma lição importante para cada um de nós. Tudo que pode acontecer na nossa existência, qualquer circunstância, qualquer situação, ela vai, de alguma forma, trazer para nós essa possibilidade de olhar assim: eu poderia ter feito diferente? E é preciso que seja assim. Então tá, o que eu posso fazer de diferente daqui para frente? Esse é o Exato. mais importante hoje, não é, Com Iraci? certeza. E para buscar, né, um novo momento na construção do seu novo projeto, de um novo relacionamento, é muito importante agora que você olhe para trás e você veja as coisas de forma: olha, isso eu não quero mais para minha vida, isso também não quero que faça parte. As coisas que você não quer que faça parte de uma nova relação, você já sabe, porque você sabe que são pequenos pontos que não deram certo, não vieram somar, crescer, mas trouxe sim um amadurecimento nesse momento e, de uma certa forma, uma preparação para uma nova relação, onde essa relação vai ser mais madura. E a relação mais madura, ela é mais sólida, ela é mais prazerosa, muito mais prazerosa. E quando a gente une, né,
essa relação prazerosa com a maturidade e a solidez, a gente vivencia como se a gente bebesse cada minuto da relação. Passa 10 anos, 15 anos, e você olha para o seu parceiro, para o seu companheiro ali do lado, ou para a sua companheira, e diz assim: nossa, parece ontem que a gente se casou, né? Nossa, parece ontem, parece que a gente ainda está namorando, não é? Aí a gente recorda os momentos de namoro e vê que eles foram tão intensos e fala assim: nossa, e continua intenso até hoje. Isso é a coisa mais linda que tem. E é aí que você enxerga que você vai ter uma nova oportunidade, mas uma oportunidade muito melhor do que a que você teve, que foi na adolescência, quando estava ficando adulta. Pode ser que seja difícil para você agora, mas agradeça esses momentos. Tudo que você pôde viver com esse parceiro deixou de ser, não é? Foi seu parceiro enquanto isso durou. Foi alguém que esteve com você enquanto durou. Então, por mais que seja difícil, agradeça, porque tudo o que você viveu te construiu e te trouxe até hoje, da forma como você está. É difícil num primeiro momento, mas é importante que você olhe para esse momento, para trás, com gratidão, de maneira que você possa reconstruir de uma maneira mais livre esse futuro que nós estamos falando, que traz a possibilidade de encontrar um novo, um novo parceiro, um novo amor. Não abra mão desse sonho. Você é De jeito muito nenhum. jovem e mesmo que não fosse, sonhar é importante em qualquer fase da nossa vida. Encontrar essa parceria é possível em qualquer momento. Então não deixe de sonhar. Com Traga para certeza. você essa possibilidade de reconstrução afetiva. Trazendo isso, você vai também se sentir mais motivada na sua vida. Até em relação à sua própria profissão. Porque quando uma dimensão da nossa existência está muito prejudicada, está muito doída, está muito sofrida, Uhum. de alguma maneira a gente prejudica a outra. Ou até não prejudica, mergulha de uma maneira tão intensa nesse outro lado, que é o lado profissional, que pode te deixar míope para encontrar outras possibilidades. Ou como, fazendo residência, a gente sabe que é muito movimentado, né, tem outros residentes, outros médicos que são ali responsáveis, enfim. De repente, você, se dá uma nova chance de olhar para as pessoas, não olhar para o trabalho só como trabalho, mas olhar para o trabalho numa integração de relação com outras pessoas, de se dar a oportunidade, de repente, de aceitar alguns currículos para análise. Não Isso é é? importante. É verdade, porque às vezes, eu estava me lembro de uma situação em que a pessoa, ela começou a se fechar tanto, que ela não via mais, ela não enxergava. É claro que existiam olhos que estavam olhando para essa pessoa, mas ela não via, porque ela estava se fechando para esse tipo de relação. Então a gente brincava: se você estiver olhando muito para baixo, você não vai ver o que tem à sua volta, Não não vai vê. enxergar possibilidades. Aí a pessoa dizia assim para mim: mas eu quero tanto encontrar um outro parceiro, eu queria tanto ter a possibilidade de gostar, de amar novamente. Olhando para baixo não vai conseguir. Exatamente. Olhando para baixo, você só enxerga onde pisa, mas você não olha para onde vai. Então, olhe para frente. Observe onde pisa, mas olhe para frente para você saber onde você vai, para você se dar novas oportunidades. Que
com certeza você tem um futuro muito bonito. Vocês se conheceram numa palestra espírita, né? E com todo esse legado que você traz de conhecimento, de duas fontes, que é de salvar vidas e de viver pela vida, lutar pela vida do espírito também, te fortalece e te abre novos horizontes, que é o momento de você abraçar essa nova oportunidade, esse novo horizonte. Não olhe essa relação como um fracasso e não sinta culpa. Culpa é uma palavra que foi empregada errada para dizer responsabilidade. Então, nós temos responsabilidade de manter, de levar, de alimentar, de fortalecer uma relação. Mas nós não temos culpa se uma relação ela termina, ela acaba. Não é culpa. Cada um tem uma parcela de responsabilidade, porque cabe os dois alimentar a relação, E é né? entender que o outro precisa ter a liberdade de fazer a própria escolha. Nem sempre é fácil para nós, né? As escolhas dos nossos entes queridos muitas vezes nos pegam de forma de surpresa, a gente não entende, mas é uma escolha do outro. Então, entender a escolha do outro, aceitar a escolha do outro e permitir que o outro percorra o próprio caminho, sem saber o que vai encontrar lá na frente, é também uma forma de amar, Com que a gente certeza. vai aprendendo quando entende que é importante, às vezes, deixar ir, deixa fluir, deixa, liberta, libera. Quem ama, solta. E a gente precisa pensar uma coisa muito importante. Você diz assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Nós vivemos a lei humana, tá? Deus une sim as almas afins, aproximam as almas afins, mas muito acontece de nos aproximarmos durante um tempo de uma pessoa numa relação onde ali é necessário que estejamos juntos para um dar sustentação, apoio, fortalecer o outro sempre para que consigam chegar a um ponto. Então, quem sabe não foi esse momento dessa relação entre você e ele, onde vocês estavam estudando medicina e precisava, com os dois ali, com os mesmos interesses, um dar força para o outro para que não desistisse, né? E não entrasse alguém na relação de vocês naquele momento, que a se relacionar com vocês, e que desviasse completamente o caminho da medicina que você estava seguindo. Então, vocês tinham que ficar junto um tempo, se fortaleceram naquele tempo, se formaram, se tornaram independentes. Agora sim, vocês vão atrás do amor amadurecido, do amor verdadeiro, E como a vida é né? feita de ciclos, às vezes a gente entende que algumas coisas da nossa vida vão durar para sempre. Não necessariamente. Existem relações que elas têm início, meio e fim, e elas atendem àquele propósito. Sim, É um é aquele propósito período, né? daquele momento, daquele período, desde que a gente entenda que efetivamente sim, aquele ciclo fechou e eu vou seguir a minha vida de uma outra maneira, carregando aquilo que eu aprendi, mas de uma outra maneira e deixando no passado, o passado lá onde ele está, no próprio passado,
e prosseguir a vida. Então, nos ciclos que nós precisamos viver na vida, que são diferentes para cada um de nós, Uhum. existem pessoas onde os ciclos são mais demorados e o aprendizado é dentro de um ciclo extenso de um relacionamento, já que estamos falando de relacionamentos afetivos. Para alguns, o aprendizado é dentro de relacionamentos de longa duração, É, para outros, não. Para exatamente. outros, a experiência chega de maneira diferente. O que não quer dizer que a gente não deva lutar pelas nossas relações, não é isso. Mas é entender que cada um de nós vai viver de acordo com aquilo que precisa em termos das suas próprias experiências, em termos da necessidade das próprias experiências. É preciso confiar no futuro. Com certeza. A vida é feita de ciclos. A Jane disse muito bem. A vida é feita de ciclos. Quando uma porta se fecha, a gente não deve procurar abrir aquela porta novamente. Se ela se fechou, é porque aquele ciclo terminou. Então, quando Deus fecha uma porta na vida da gente, ela abre outras 10 portas para você escolher uma porta para você entrar e começar seu novo ciclo. E é isso que está se abrindo para você. Não fique olhando para trás, olhe para frente. Vá seguir em frente. Se dê oportunidade com as pessoas que permeiam tua vida e com novos relacionamentos, conheça novas pessoas, pois isso vai te fazer muito bem. Isso vai trazer para você outra perspectiva de vida. Uma relação toda nova vai ser muito bom, né? Bota a gente, coisa boa, não é? Muito. Se permita viver esse novo momento, se permita a alegria de viver, se permita olhar para esse momento de juventude, onde o futuro se estende de uma maneira tão bonita, tão linda. O céu brilha, as flores tornam a florescer. É como estação do ano. Às vezes a gente está no inverno, mas depois do inverno, Hum, sempre vem a primavera. é isso aí, você tem que deixar a sua vida florescer e florescer de verdade, porque tenha certeza que ela vai florescer e ficar perfumada. Jane, em uma palavra, uma emoção para a Janaína reconstruir na vida dela. Janaína, eu entendo que você precisa reconstruir sua autoestima. Ame-se, acolhe-se, veja todas as suas potências, tudo aquilo de brilho que pode ser trazido para fora, porque você brilha, assim como o futuro. O futuro sempre brilha. É isso aí, tá ótimo. Jane, obrigada mais uma vez pela Eu sua que agradeço, foi presença muito aqui bom. no Reconstruindo Emoções. É uma alegria poder contar com a sua experiência nesse trabalho. Sempre muito bom. Eu é que agradeço estarmos sempre juntas e podermos conversar de questões que são tão nossas de alguma maneira, É isso aí, não é? ótimo. Janaína, após toda essa reflexão que nós fizemos em torno das suas emoções ou da sua maior decepção, vamos ver então o que a doutora Anísia da Silveira diz para você, o que ela lhe reserva. Então vamos lá. Ela diz assim: a dor emocional é análoga à dor física no que tange em nos advertir que algo ocorre de forma adversa ao que se desejara, causando desavenças, insatisfações, tormentos e conflitos. Ocupe a sua mente desenvolvendo novos projetos e construindo novas histórias. É imprescindível curar-se do sofrimento, não somente da dor física, mas laborar sua lucidez e entendimento sobre a vida.
Olha que lindo o que ela te traz. Porque, na verdade, muitas coisas que nós programamos, organizamos na nossa cabeça, tem que ser assim, assim, assim. De repente, a vida vem, parece que tira o tapete debaixo dos nossos pés, nos dá uma rasteira. E a gente acredita que aquilo seja um desastre, vem como algo que nos enfraquece naquele momento, porque a gente vê que o chão sumiu debaixo dos nossos pés. Só que Deus, Ele é tão fantástico, o Pai é tão maravilhoso, que Ele prepara para você algo especial e espetacular na sua vida. Algo muito melhor do que aquilo que talvez você ficasse numa mesmice e partisse para uma frieza de uma relação. Observe, a sua relação não estava tão perfeita quanto você acreditava. Porque se você acredita que, de repente, coisa de um mês, coisa rápida, num piscar de olhos, ele veio e te despejou um balde, te dizendo que aquilo que era assim já não era mais assim, te pegando de surpresa, é sinal que ele já vinha mastigando isso dentro dele. É sinal que aquilo já vinha na relação como uma nuvem que trazia muitos desencontros. E você não tinha parado para perceber que estava sem o fogo da vida na relação, que estava sem os estímulos necessários do amor, da paixão que tem que ser mantida durante todo um relacionamento. Se você percebeu que estava dando mais atenção ao seu trabalho e ele ao dele, e a vida de vocês se cruzava simplesmente numa forma de correria, então é sinal que não existia a chama verdadeira do amor acesa dentro de vocês, mas aquela água morna da paixão que já estava se esvaindo, porque nós temos a capacidade de alimentar a paixão e o amor ao mesmo tempo durante um relacionamento inteiro, durante 10, 20, 30, 40 anos. E isso é que diferencia o que nós sentimos. É ser diferente cada dia. É ser uma mulher nova cada dia. É ser, nesse momento, amante, amiga, esposa, namorada. É fazer aquilo florescer numa relação que já está sólida e brilhar cada dia de uma forma diferente. Isso é vivenciar o amor. Então, que essa forma de que isso foi uma decepção na sua vida, tenha certeza que isso é para uma renovação na tua vida, para que você realmente consiga construir uma família de muitas alegrias, muitos projetos, e que seja viva dentro do seu lar. A sua maior alegria seja a de você estar vivenciando dentro do seu núcleo familiar, dentro do seu tesouro, que é o seu lar, o seu maior amor. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos assim, juntinhos, reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita alegria, muita paz, um beijinho mega carinhoso para você.